Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 9 de dezembro de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Lembrai-vos da mulher de Ló. Todo aquele que procurar salvar a vida, perdê-la-á, e todo aquele que a perder, salvá-la-á. Lucas 17, 32 a 33. Meta do mês: desenvolver a piedade e a compaixão. A piedade, a piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é ouvido de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o Divino Messias. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, meta do dia: piedade para com os sofredores de além-túmulo. Busque a oração em favor dos desencarnados em sofrimento. Sugestão para sua prece diária: prece pelos que sofrem no além-túmulo. Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia, nós queremos, nesse momento, colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que sofrem no mundo dos espíritos. Aqueles irmãos que sentem saudade, aqueles irmãos que desencarnaram em situações dolorosas, que possam esses irmãos receber a assistência que tanto precisam. Porém, sabemos que também eles devem buscar sintonizar contigo, Jesus. Os irmãos suicidas, os irmãos vitimados dos entorpecentes, das drogas, da bebida alcoólica, do cigarro, do sexo, da comida. Irmãos que se encontram em estados lastimáveis, sendo utilizados pelos algozes como meios de troca, de sofrimento, de abusos de várias naturezas. Olhe, Jesus, por aqueles também que se encontram desiludidos e sofrendo por causa de seus entes queridos. Que o seu amor os envolva nesse instante. E dê, Jesus, por fim, condições aos encarnados e quando lembrarem de seus entes queridos, que já se encontram no mundo dos espíritos, possam deixar vibrar no coração um sentimento de amor, de bondade e de fraternidade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, terça-feira, é o dia de nossa reunião pública em nossa casa espírita. E o tema de hoje, iniciando o capítulo 22, que vai falar da união, do amor, do casamento, hoje nós vamos falar da indissolubilidade do casamento. Então, vai ser um tema importantíssimo para a compreensão de todos nós, tirando aí muitas ideias pré-concebidas de maneira errada dos ensinos de Jesus. Então, hoje, às 8 horas da noite, em nossa casa espírita. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66
984-667110. Meus amigos, nós estamos estudando o livro Agenda Cristã. Essa obra foi psicografada pelo médium Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Hoje nós estamos no capítulo 47. Lembrando que nós estamos chegando ao fim desse livro, nós temos ainda mais 3 capítulos de estudo. Estamos aí pensando ainda qual será a próxima obra que nós vamos trazer aqui para o nosso estudo. Então, hoje o capítulo 47, rogativas. Na oração, pede você um raio de luz, esquecendo quase sempre que tem ao seu dispor o foco solar para você cumprir os sublimes desígnios. Seu espírito suplica uma réstia de amor e, em torno à humanidade, aguarda a manifestação da sua capacidade de amar. Roga você a concessão de encargos que o habilitem a colaborar com a sabedoria divina. E ouvida que milhões de seres estão à espera de sua disposição de servir em nome do Pai Celestial. Seu coração reclama sinais do céu, e enquanto o sábio dos sábios manda colorir flores e horizontes para seus olhos, você procura vãos entretenimentos e nada vê. Você exige justiça para seus casos pessoais e diariamente complica situações e problemas sem reparar na harmonia suprema, retificando sempre ao redor de seus pés por intermédio da dor e da morte. Você deseja oportunidades de crescimento e ascensão na espiritualidade superior, mas frequentemente foge aos degraus do esforço laborioso e humilde de cada dia, concedidos a você pela infinita bondade, a título de misericórdia. Se está sempre rogando felicidade eterna, recusando os recursos para adquiri-la, que espera você para o caminho. Espírito André Luiz. Às vezes tem que ser incisivo, né? Porque nós somos muito queixosos, né? A gente fica reclamando, criando um monte de situação, pedindo diversas questões, mas quando a gente vai na chave, aí a gente espana, né? A gente quer reclamar, quer falar um monte de coisa, mas no fundo nós não colaboramos para que a felicidade reine em nossos corações. Porque a gente quer um raio de luz, mas a gente esquece do foco solar que Deus preparou para nós, que nos deu para que a gente pudesse cumprir os sublimes desígnios dele. Nós queremos que os outros nos dê amor, mas a gente não dá amor de nós mesmos para a humanidade inteira, que aí se encontra. E às vezes nós nos apegamos a um indivíduo e ali nós colocamos todo o nosso amor e esquecemos da humanidade. E às vezes esse amor é um amor egoísta, calculista, de dono, e não de alguém que compartilha da vida do outro
e o outro compartilha da nossa vida. E assim vamos nos auxiliando em nosso progresso. Acho que um grande problema que nós temos é o apego excessivo, né? Esse desequilíbrio que nós nutrimos em nós, que brota do egoísmo, da insegurança. Então é importante nós trabalharmos essas questões dentro de nós. Quem não é inseguro, né? Quem que não tem medo de perder a pessoa amada? Todos nós temos. Mas é importante nós percebermos que a grandeza do amor é deixar o outro feliz. É o outro ser feliz com a gente e a gente ser feliz com o outro. Então é isso que nós temos que construir. Não adianta a gente querer uma outra pessoa que esteja do nosso lado, triste, não sendo ela mais, não conseguir nem sorrir, sendo oprimida. Então é importante nós deixar viver, né? E nós queremos fazer muitas concessões, queremos ter encargos diversos para fazer isso, para fazer aquilo, mas a gente esquece que na condição em que nós nos encontramos, nós temos condições de realizar essas obras, esse sonho. Então, meus amigos, o André chama-nos muita atenção nessa questão. E, por fim, eu quero trazer a última frase dele. Ele diz: se está sempre rogando felicidade eterna, recusando os recursos para adquiri-la, que espera você para o caminho? Então, eu acho que aqui ele fecha essa conversa, porque nós muitas vezes ficamos reclamando, lamentando e trazendo diversas situações, mas a gente não dá nada da gente. Então a gente só quer que venha a nós, só receber, mas a gente não contribui. E eu não lembro mais em que livro que eu li, mas assim, nós não, nós muitas vezes somos pesados para a economia coletiva, quando nós abusamos dessa situação. Nós podemos, ninguém está à mercê das questões, né? Eu estava comentando esses dias com as mãezinhas lá na casa espírita, que nós estamos estudando como que é a vida no mundo espiritual. E aí, citando uma parte do livro Nosso Lar, que tem uma senhora que a ela é oferecida vários tipos de trabalho. Ela quer trabalhar, aí eles dão o trabalho para ela. Aí ela fica na recepção, aí depois ela vai para os serviços gerais, ela vai para isso. Deram várias funções e ela diz que aquele trabalho não é para ela. Ela não tem, ela fala que o perfil dela não é aquele. Mas no fundo ela não quer trabalhar. Ela só quer reclamar que nada. Então, nessa situação, como que esse espírito é atendido lá nessa colônia, na colônia Nosso Lar? Ele faz parte da economia coletiva. Ninguém vai passar fome, ninguém vai ficar sem roupa para vestir. Vai vestir o que é coletivo, vai participar da vida coletiva. Mas como a pessoa não trabalha, ela não acrescenta na economia coletiva, então, ela não consegue, por exemplo, ter uma roupa diferente, ela não consegue construir uma casa, ela não consegue ter algo melhor para ela, porque ela não contribui. E na vida real nossa, aqui da Terra, também há pessoas que se entregam a essa situação. Às vezes preferem ficar recebendo. Porque tem pessoas que estão nessas condições, não é a maioria, mas tem muitas pessoas que querem ficar recebendo a ajuda dos outros, mas elas não contribuem para o progresso delas mesmas. Elas estacionam ali.
elas não avançam. E aqui eu não estou falando da questão da riqueza, mas a gente vê que às vezes não auxilia os outros, fica numa mendicância excessiva, mas não avança. E quando a gente visita, nem a própria casa ela consegue manter-se organizada, limpa. Então a gente vê assim que são pessoas que ficam sendo pesadas na coletiva, na economia coletiva, mas elas não conseguem avançar. Aí é importante, não é falta de conhecimento, porque elas recebem instruções, elas recebem conhecimento. Muitas vezes nós nos acomodamos às situações e não é só isso. Também tem muitas questões que devido à sociedade ser preconceituosa diante das pessoas, da vestimenta da pessoa, do seu jeito, da sua cor, acaba excluindo essas pessoas da vida coletiva. Então, às vezes, nós abrimos a boca para criticar esses irmãos que estão em situação de rua ou que estão em diversos outros tipos de situações, mas se ela perguntar para a gente, você daria um emprego para mim? Se nós somos empresários ou precisamos de um diarista em nossa casa, será que nós daríamos emprego para essa pessoa? Então, nós também colaboramos para que essas pessoas fiquem à margem da sociedade. E aí entra as políticas governamentais para que elas possam auxiliar esses irmãos. Só que junto com essas políticas devem vir outras questões para que possam trazer essas pessoas para o meio, fazendo com que elas sejam sujeitos das suas próprias existências e não fiquem somente na questão de recepção, ou só de receber, mas que elas possam também provocar em si a mudança. Por isso precisam de políticas de acesso dessas pessoas a cursos, capacitações de várias naturezas, ao estudo, porque muitas vezes as crianças, os adolescentes não conseguem ter acesso. E às vezes, mesmo quando tem acesso, os profissionais que estão ali não conseguem atingir esses irmãos, para que eles também progridam. E aí acabam evadindo da escola. E muitas vezes nós não vamos atrás buscá-los de volta, porque é mais cômodo, porque daí a gente vai ter menos trabalho para inserir esses irmãos. É uma mão dupla, né? Que são vários pontos de você pode duvidar, pode questionar, pode criticar e pode concordar com o que eu estou dizendo. Mas todos nós precisamos avançar juntos. Não tem como eu avançar sozinho. O, eu não me lembro agora se é o Espírito Meimei que traz uma fala da seguinte maneira, que uma pessoa, na historinha, ela conta que a pessoa, para avançar aos mundos celestes, ela precisavam de duas asas, né? Duas asas. E aí, uma delas é a sabedoria. Então, a pessoa estuda, passa várias encarnações estudando. Só que no decorrer das suas encarnações, ela foi desprezando as pessoas que vinham ao seu entorno, trazendo situações diversas, né? Intrigas, desprezo. Quando ela chega no topo da montanha para receber as asas, aí o anjo diz para ela: você só vai receber uma asa, que é a asa da sabedoria, porque você avançou no conhecimento, porém você não foi caridoso.
você não desenvolveu a fraternidade, você não desenvolveu o amor. Então, a asa do amor você não vai receber. Você vai descer a montanha e vai auxiliar todos aqueles que você desprezou no caminho. Ou seja, nós vamos reencarnar de novo para ter a possibilidade de auxiliar aqueles irmãos que nós não auxiliamos, que nós desprezamos. Então, é importante nós desenvolvermos o amor o quanto antes, né? Para nós não ficarmos em rogativas frias e que nós não queremos dar nada de nós. Vamos fazer prece? Graças a Deus, bondoso Jesus, nós queremos agradecer a Chico Xavier pela sua dedicação no trabalho do esclarecimento, no trabalho da caridade, de trazer para nós, por suas mãos, intuído por André Luiz, no caso do nosso estudo de hoje, irmão dedicado ao bem, à tarefa, que consigamos, Jesus, com essas luzes que vão sendo colocadas em nosso dia a dia, continuar avante nas tarefas, porque não podemos mais perder tempo, não podemos olhar para trás enquanto colocamos a mão no arado. Fortalece, Jesus, aqueles que estão chegando para que consigam avançar sempre. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.